A portaria PGFN 2044, que entrou em vigor em 1º de março de 2025, cita a circular SUSEP 691, que entrou em vigor no ano passado. Os apontamentos trazidos pelas novas certidões da SUSEP podem impedir a apresentação e a renovação de garantias. Venha conhecer os apontamentos trazidos pela nova circular no detalhe com o diretor da SUSEP. Carlos Roberto Alves de Queiroz é diretor da SUSEP desde 2022, responsável pela supervisão prudencial e pela supervisão de resseguros. Graduado pela Universidade de São Paulo, USP, em Economia e Direito, é servidor público federal há mais de 21 anos. Atua na SUSEP desde 2010 e foi superintendente interino da autarquia entre janeiro e abril de 2023. Representa a SUSEP no COREMEC, Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização, e na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCCLA. Carlos, obrigada pela presença no The Stewart Academy. Nosso objetivo hoje é falar para as empresas de forma bastante objetiva cada um dos apontamentos trazidos pela nova circular da SUSEP. E você tem agora a possibilidade de escanear o QR Code, o manual disponibilizado pela SUSEP, em que explica no detalhe cada um dos apontamentos. O material ficou muito bacana e está disponível na tela. Carlos, vamos lá. Então, direto para o primeiro apontamento. Por que compara-se patrimônio líquido ajustado com capital mínimo requerido? Vamos voltar a falar um pouquinho daquela visão de balanço, né? Acho que é importante, né? Antes de chegar no capital, né? A seguradora, ela tem o negócio da seguradora é garantir risco, né? É garantir o interesse legítimo do segurado. Então, para isso, ela precisa constituir inicialmente provisões técnicas. Uma seguradora, antes mesmo de reconhecer receita no balanço, ela tem que reconhecer uma obrigação, ela tem que reconhecer ali uma estimativa de perda, ela tem que reconhecer um provisionamento de acordo com a nota técnica atuarial, de acordo com os cálculos atuariais que ela precisa fazer, né? Então, as suas provisões técnicas, né? Então, ali estão as provisões de prêmios, né? E as provisões de sinistro. Isso precisa estar reconhecido no balanço. Por outro lado, ela precisa ter ativos para fazer frente a essas obrigações, para fazer frente a essas provisões, né? E esses ativos são os próprios prêmios a receber ou outros ativos que ela precisa ter a priori para poder entrar no negócio segurador. Então, é importante ter essa visão de balanço. A seguradora ela tem que ter provisões e ela precisa ter ativos, né? Se a gente tivesse num mundo perfeito, né, sem riscos adicionais e o cálculo atuarial fosse perfeito, isso poderia ser suficiente para garantir o funcionamento de uma seguradora. Só que não é bem assim. A seguradora ela precisa, quando ela constitui a provisão técnica, ela está sujeita a um risco de subscrição. Quando ela aceita o negócio, ela faz uma precificação e há um risco muito grande dessa precificação não ser correta, para cima ou para baixo, né? E ela precisa, então, constituir um capital adicional para fazer frente a esse risco. A mesma coisa do lado do ativo, né? Ela está sujeita ao risco de crédito, ao risco de não receber aquele valor da sua contraparte, então ela precisa reconhecer esse risco também no balanço. As seguradoras também estão sujeitas ao risco de mercado, ao risco de conjuntura, ao risco econômico, né? Risco de taxa de juros, risco de taxa de câmbio dependendo do negócio, risco de inflação. Esse risco de mercado também precisa estar reconhecido no balanço, e a própria operação, o próprio funcionamento da seguradora também traz riscos, né? Eu acho que todas as companhias são assim, mas isso é especialmente importante numa companhia seguradora, né? Então, diversas perdas que não são mensuráveis, ou que não são calculáveis, ou que não se relacionam com esses outros riscos que eu mencionei, também precisam estar reconhecidos no balanço. Então, a seguradora, voltando para essa visão de balanço, ela precisa ter ativos suficientes para garantir as suas provisões e para garantir esses riscos, né? Esses riscos são o que nós chamamos de capitais de risco. Então, a partir de metodologias que são normatizadas pelo CNSP, a partir de estudos feitos pela SUSEP, a seguradora, conforme o negócio em que ela atua, conforme o ramo, conforme o ativo que ela tem, conforme
a sua operação ela precisa constituir capitais, e quanto maior for a operação de uma seguradora, maior vai ser esse capital, né? Maior vai ser essa necessidade de capital, maior vai ser esse capital mínimo requerido. Então, quando a norma aí de certidões, a circular 691, fala que uma seguradora que vai ter um apontamento quando o patrimônio líquido ajustado não é inferior ao capital mínimo requerido, é justamente traz a transparência para o interessado, para o cidadão, para a sociedade, que aquela seguradora não está com ativos suficientes para garantir todos aqueles capitais, né, todos aqueles capitais que representam o risco daquele negócio. Né? Então, é uma situação de risco, muito embora não seja, vamos dizer assim, uma situação de insolvência imediata se tal fato acontecer, né? Mas é importante que a seguradora ela sempre mantenha, e a SUSEP faz uma verificação mensal sobre isso, sempre mantenha o patrimônio líquido ajustado, ou seja, ativos de boa qualidade, que seria o patrimônio contábil deduzido de alguns ativos que não têm boa qualidade para fins de solvência ou que não têm boa liquidez, né? Ou eventualmente deduzidos de acordo com a sua operação, de acordo com alguns ajustes econômicos, né, que podem ser aditivados ou deduzidos. Então, ela precisa ter um patrimônio líquido ajustado que é representativo de ativos de boa qualidade para fins de solvência, para cobrir o risco. Então, esse é o principal indicador de solvência a nível mundial. Né? Então, a seguradora, quando ela está solvente, né, ela tem patrimônio líquido ajustado, ela tem ativos de boa qualidade superiores aos capitais de risco, superior ao capital mínimo requerido, que é a soma dessas parcelas de capital de todos esses 4 riscos que eu falei. Maravilha. Então, de forma resumida, a seguradora assume riscos e ela cria provisões técnicas no seu passivo. Para garantir essas provisões técnicas, ela cria os ativos garantidores no seu ativo e, no mundo perfeito, isso seria suficiente, mas a seguradora está inerente a riscos que podem se materializar ou não. Esses riscos são classificados, de uma forma geral, em 4 grupos. Risco de subscrição, que é da aceitação do negócio. O risco de crédito tem a ver, por exemplo, com o recebimento dos prêmios dos seguros que ela assumiu e também recebimento de indenizações de resseguradores. Risco de mercado, inerentes a variações em câmbio, taxa de juros, inflação e outros fatores que podem influenciar na operação da seguradora, e riscos operacionais, fatores que possam vir da operação e influenciar na solvência da seguradora. Esses riscos eles são quantificados através de metodologias pré-estabelecidas, em linha com os organismos reguladores internacionais, e garantem que, se esses riscos se materializarem, o patrimônio líquido deveria fazer frente a esses riscos. Então, se os riscos se materializarem, o patrimônio líquido deveria fazer frente, portanto, o patrimônio líquido é revisado para o ajustado, onde algumas qualidades são desconsideradas, porque não teriam liquidez suficiente para fazer frente à materialização desse risco, etc. E é comparado, então, o capital mínimo requerido, que é a soma desses riscos, com o patrimônio líquido ajustado. Maravilha. E esse é o primeiro item do apontamento que as certidões apresentam. E as informações, tanto do PLA como do capital mínimo requerido, elas estão disponíveis no site da SUSEP também, de forma que, periodicamente, é possível que o mercado acompanhe esses números para saber qual é o ratio, né, qual é a relação atual de cada seguradora. Se você tem interesse em acessar esse material, copie, por favor, o QR Code e solicite. A gente disponibiliza mensalmente a avaliação da comparação do capital mínimo requerido com o patrimônio líquido ajustado. Vamos ao segundo item. O segundo item se faz referência, a gente já mencionou, mas agora com um pouquinho mais de profundidade. O segundo item faz referência à relação entre os ativos garantidores e as provisões técnicas, né? Então, o que está no ativo e o que está no passivo. Isso é um requisito adicional que a regulação brasileira exige. Isso é um requisito legal. Está no Decreto-Lei 73 para os seguradores, está na Lei Complementar 109 para as entidades de previdência. Enfim, aqui no Brasil,
além do requisito de solvência que é internacionalmente exigido, nós exigimos também a cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores. O que são esses ativos garantidores? São esses ativos de boa qualidade, né? E que ficam numa conta especial que é vinculada à SUSEP. Uhum. Então, por exemplo, para cobrir as provisões técnicas, se para cobrir as provisões técnicas a seguradora compra títulos públicos ou compra CDBs ou compra cotas de fundos de investimento, todos esses ativos eles ficam gravados numa conta especial no órgão de custódia, na entidade de custódia, e a SUSEP tem o controle disso diário. Uhum. Nós sabemos quanto cada seguradora tem em cada ativo todos os dias. Uhum. Tá? Isso é muito importante, é um acompanhamento online. Uhum. Os supervisores estrangeiros morrem de inveja desse controle que nós temos aqui no Brasil sobre os ativos das seguradoras. E isso passa muita tranquilidade para a gente e precisa passar muita tranquilidade para o mercado também. Essa conta ela é vinculada à SUSEP. Normalmente, até porque por dificuldades operacionais que nós temos, as seguradoras elas têm uma carta de livre movimentação desses ativos, mas nós podemos suspender essa livre movimentação a qualquer momento. Então, no nosso acompanhamento online, se tiver alguma variação brusca em alguma conta de custódia, nós suspendemos imediatamente a movimentação daquela seguradora até que ela explique o porquê daquela movimentação, o que está acontecendo, né? Então, assim, é um controle bastante grande esse requisito para a gente dar conta desse requisito legal, né? Então, assim, todas as provisões técnicas do mercado segurador brasileiro, e eu estou falando não só do seguro-garantia, estou falando de todos os ramos de seguro, estou falando da previdência, estou falando da capitalização. Esses ativos, a SUSEP tem total controle sobre eles e eu acho que é muito importante a gente passar essa tranquilidade, né, no sentido de que nós temos um sistema bastante robusto que nos gera alertas online, né, em caso de movimentação, em caso de alguma variação brusca e esse requisito ele é bastante importante aqui no nosso país. Como eu falei, ele é um requisito adicional ao que se exige lá fora, né? Mas nós temos bastante tranquilidade no nosso esquema de supervisão, porque podemos contar com essa prerrogativa legal. Maravilha. Então, de forma resumida, eu acho importantíssimo a gente reforçar que o nosso sistema ele é mais conservador do que os sistemas internacionais e que a nossa forma de fiscalização permite o monitoramento diário e a custódia desses ativos e a suspensão da comercialização desses ativos, caso alguma movimentação seja observada pela SUSEP, e que, ou seja, todos os ativos, né, que são mantidos pelas seguradoras para assumir as provisões técnicas, ou seja, para fazer frente às responsabilidades assumidas por elas, estão sob esse regime de acompanhamento, de monitoramento diário e custódia que você mencionou. Nós estamos falando aqui de quase 2 trilhões de reais, Sim. Equivalente a 15,5% do PIB nacional. Excelente, excelente pontuação. Então, esse foi o segundo apontamento trazido. E cabe ressaltar aqui que o primeiro apontamento, que é a relação entre o PLA e o capital mínimo requerido, e o segundo apontamento, que tem a relação entre os ativos garantidores e as provisões técnicas, são colocados pela PGFN como impeditivos para apresentação de garantias ou renovações de apólices, caso não tenha um plano de regularização de solvência ou um plano de regularização de suficiência de cobertura em andamento. Vamos falar um pouquinho do plano? Acho que a gente vai entrar ele no quarto item. Vamos só para o próximo item, que seria os ajustes nos reportes contábeis ou prudenciais exigidos pela SUSEP e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela autarquia. Isso. O que pode acontecer também? A companhia, ela representa, assim, a representação patrimonial da companhia ela é feita na contabilidade por meio do balanço patrimonial ou da DRE, demonstração de fluxo de caixa, diversos demonstrativos contábeis que são obrigatórios. E a companhia, ela
dependendo do segmento, ela faz uma publicação semestral ou faz a publicação anual. Né? Se for companhia aberta, faz trimestral para atender também ao regulamento da CVM. Só que mensalmente o balancete contábil, demonstrativo contábil, a posição patrimonial da companhia no fechamento do mês, ela é encaminhada para a SUSEP. Então, considerando ou as informações mensais, ou as trimestrais, as semestrais ou anuais, a SUSEP ela pode, ou em sede de monitoramento, ou em sede de fiscalização, verificar que ou um determinado ativo está superavaliado, ou um determinado passivo ou o ativo está superavaliado, ou o passivo está subavaliado, subdimensionado. Então, a SUSEP ela pode determinar glosas na contabilidade, né, no sentido de reduzir o ativo por uma determinada razão, ou de aumentar o passivo por uma determinada razão. Então, por exemplo, a área de provisões, se ela constatar que uma companhia ela constituiu a provisão, mas de acordo com a visão da SUSEP, aquela constituição ela está incorreta, ela está menor, a SUSEP ela determina um ajuste contábil. Se, por exemplo, é verificado que um determinado ativo ele é irrecuperável ou tem algum outro tipo de vício, esse ativo precisa, por exemplo, ser reduzido ao valor recuperável, ser feito o impairment dele. Então, a SUSEP pode determinar a redução daquele ativo. E aí vai constar na certidão a situação na qual a SUSEP faz essa determinação e a companhia não cumpre. Não, enquanto ela não fizer o ajuste, é notificado. Por que precisa ser notificado? Porque a situação patrimonial daquela companhia, na visão da SUSEP, não é aquela que vem sendo divulgada. Ela é diferente. Ou o passivo deveria ser maior, ou o ativo deveria ser menor. Isso traz um reflexo lá no patrimônio, no PLA também. Então, é importante ter essa divulgação para que se saiba que a informação contábil que está sendo divulgada, ela não é a melhor possível na visão da SUSEP. E que colocaria, a princípio, os itens 1 e 2 em risco, né? Caso, eventualmente, a depender do efeito gerado pelo ajuste que a SUSEP considera correto, ou o patrimônio ajustado poderia ser revisitado. Exatamente. Ou o próprio capital, ou o capital mínimo requerido, ou a provisão, ou o ativo garantidor. Exatamente. Um dos 4 elementos que poderia gatilhar o apontamento 1 e 2. Exato, mas esses ajustes eles podem incidir sobre, por exemplo, uma conta de ativo intangível que não conta para fins de cobertura de provisões ou não conta para fins de cobertura do capital mínimo requerido, né? Pode acontecer de ter um ajuste dessa natureza também. Então, a SUSEP ela faz a verificação contábil de forma ampla, logicamente, privilegia ou prioriza aquilo que afeta os indicadores de solvência, mas não se limita a isso. Tá ótimo. Tá. O quarto item, e aí sim, é o plano de regularização de solvência. A gente tem 2 itens relacionados a ele. Um é quando ele está em andamento, o outro é quando ele está descumprido. Então, que seria o item 4º, o plano de regularização de solvência em andamento, e o item 6º, o plano de regularização de solvência descumprido. Isso. Então, acho que seria interessante falar um pouquinho sobre o plano de regularização de solvência. Tá. O plano de regularização de solvência ele é solicitado para a companhia, quando se constata insuficiência do patrimônio líquido ajustado do PLA diante do capital mínimo requerido do CMR. Se isso ocorre nos meses de dezembro ou de junho, que geralmente são os meses em que há a verificação do balanço pela auditoria independente e há uma segurança maior sobre a qualidade daquele número, sobre a qualidade daquela informação, ou quando ela ocorre de acordo com os demonstrativos mensais que a SUSEP recebe, por 3 meses consecutivos. Então, é solicitado o plano. Quando se solicita o plano, a companhia tem um prazo para apresentar o plano, né? É um prazo de 45 dias, e ela tem que ofertar para a SUSEP, propor para a SUSEP um prazo de até 18 meses para adequação. Né? E, geralmente, as regularizações não levam todo esse tempo. Raríssimas vezes levou 18 meses. Geralmente, isso se resolve... Muitas vezes se resolve em 1 mês, muitas vezes foi uma situação pontual e já se resolve a questão de capital, já faz um aporte, alguma coisa
dessa natureza, ou se retifica o número, pode acontecer também, né, de ter alguma informação, um erro operacional e que tem um encaminhamento incorreto da informação, né, mas isso aí geralmente se resolve em 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Né? Então, o plano é para isso. Então, quando você tem um plano em andamento, é quando a companhia apresentou um plano de regularização de solvência, a SUSEP aceitou o plano, ela está com o plano em andamento. O plano descumprido, o plano, dependendo do tamanho, né, da duração dele, ele tem algumas metas intermediárias. Então, pode ocorrer o descumprimento se essas metas não estão sendo cumpridas, ou quando chega no final do plano e a situação de solvência não foi revertida. E aí a situação de plano descumprido, ela já é uma situação mais grave, ela também é informada na certidão. Então, uma coisa é você ter o plano em andamento, então o plano está seguindo dentro daquela proposta que foi feita e foi avaliada pela SUSEP, foi feita pela supervisionada e avaliada pela SUSEP, ou pode ter a situação de plano descumprido, né, que aí é uma situação mais gravosa na qual a situação de solvência não melhorou e o plano ofertado não deu certo. E o plano descumprido seria o marco final ou os marcos intermediários também gerariam? Os marcos intermediários também podem gerar o plano descumprido. Tá. E aí pode ter outras consequências, a gente pode acionar outros instrumentos de supervisão de acordo com o caso, e eventualmente até um regime especial. A depender da relevância do ponto que está sendo descumprido. Exatamente. O desenquadramento. E aí poderia, no limite, entrar no regime especial mesmo não estando com uma insuficiência de capital superior a 70%. Dependendo da situação, assim, lidar com a empresa em crise, né? E eu acho que a gente ali na diretoria de supervisão prudencial meio que se especializa em supervisão de empresa em crise. Sim. Lidar com empresa em crise ela é muito complicado porque você não tem uma receita de bolo pronta para lidar com as diferentes situações que se apresentam. Né? Muitas vezes você tem uma situação que ela se mostra que vai ser temporária, né? Muitas vezes você tem gestores que têm bastante domínio da situação e conseguem prever muito bem a recuperação da companhia ao longo do tempo. Você às vezes tem uma situação em que eventos externos prejudicam a recuperação ou não há um pleno domínio sobre a operação, porque eventualmente a carteira ela é uma carteira recente, a carteira de risco. Então, assim, a resposta que o supervisor dá, ela varia conforme o caso. Por isso que a gente faz uma análise das diversas possibilidades alternativas, desde as medidas preventivas mais simples até a medida mais gravosa, que é a liquidação. E a gente sempre procura atuar com proporcionalidade e razoabilidade, olhando o caso concreto, procurando avaliar todas as variáveis possíveis e adotar aquela medida ou uma combinação de medidas diferentes que se mostrem adequadas no caso concreto. Né? Isso até agora, esses conceitos passaram a constar no Decreto-Lei 73, com o advento da Lei Complementar 213, né? Trouxe para o nível legal, né? Todos esses preceitos, essas prescrições que existem nas orientações, né? Nos princípios internacionais e que a SUSEP já praticava, de certa forma, por força da regulação infralegal e por prática ou por experiência da atuação da supervisão, agora a lei também nos dá mais conforto e também segurança jurídica para todo o mercado sobre essas possibilidades que a SUSEP pode adotar quando se depara, por exemplo, com uma situação de plano descumprido. Excelente. E a interpretação e a lidar com o caso prático vem se demonstrando de forma eficiente, né? Então, exato. Acho que a gente já mencionou que é o número de supervisionadas que entraram, nenhuma supervisionada entrou em regime especial nos últimos 9 anos. Exato. Acho que é fruto dessa conduta e análise do caso concreto na tomada de decisão e na condução do caso. Então, o próximo item seria o 5º, que falaria do plano de regularização de suficiência de cobertura em andamento, e o 7º, que seria
o plano de regularização de suficiência de cobertura descumprido. Isso. O PRC, né, o Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura, ele é bem... o próprio nome já diz, né? Então, quando aqueles ativos garantidores, que eu falei que o SUSEP tem o controle, né? É bastante intensivo, né? Dos ativos, eles não são suficientes para cobrir as provisões. A gente vê essa situação com muita preocupação. Seria uma situação na qual, se a companhia fechasse naquele momento, ela não teria o ativo, ela teria uma insuficiência, ela não teria o ativo suficiente para fazer frente às obrigações que ela assumiu no mercado segurador. Sim. Né? E isso é muito importante para a gente. A gente não está falando de um cenário de materialização de um risco inerente à operação de seguro. A gente está falando em fazer frente às obrigações já assumidas pela companhia. Exatamente. Aquelas já assumidas e precificadas e que estão tão representativas ali no balanço, né, no passivo, como provisões técnicas. Então, essa situação para a gente ela é muito urgente, né, ela é muito importante, por isso que esse plano ele tem um prazo máximo de 6 meses para ser executado. Então, quando a companhia chega nesse estágio, o nosso alerta ele é máximo e nós exigimos a recomposição em no máximo 6 meses. Né, os prazos são menores também para lidar com a cobertura das provisões técnicas, né? E do mesmo modo, né, é uma situação de plano em andamento quando está dentro desse período de 6 meses em que ela está executando o plano, ou pode ser descumprido, tem marcos também intermediários, ou no marco final, se houver o descumprimento, também vai constar na certidão, mas aí a situação para a gente ela já porque geralmente a companhia ela entra nessa situação quando ela também não tem ativos garantidores suficientes quando ela não tem o patrimônio líquido ajustado para fazer frente ao capital mínimo requerido. Né? Então, é uma situação que já se mostra mais grave, essa das provisões técnicas, mas também há muito tempo a gente não vê isso no nosso mercado. Maravilha. O item 8, o apontamento número 8, não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas, o FIP. Ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável. Isso. Esse é um apontamento importante porque ele, ocorrendo essa situação, inviabiliza a nossa... Né? Exatamente. Remoto. Você entendeu perfeitamente o que a gente falou no outro bloco, né? Inviabiliza completamente o nosso monitoramento à distância. Então, isso para a gente é muito importante, né? Mas a gente tem poucas dificuldades com relação a isso, as companhias entendem perfeitamente. Sabemos que há um custo regulatório, um custo de supervisão embutido nisso, mas é muito importante que o supervisor tenha essas informações na base mensal, né, do FIP, para que a gente possa fazer o monitoramento adequado das provisões, também dos ativos, do capital e da própria demonstração, do demonstrativo ali do balancete contábil. E as demonstrações contábeis é uma falta, na verdade, da supervisionada, da empresa com a sociedade, né? Porque a demonstração financeira ela precisa ser publicada em jornal de grande circulação, hoje em dia também fica no site da SUSEP disponível para todos verem. Então, é muito importante também que essa prestação de contas no nosso mercado, que ele é fundado com base no princípio da boa-fé, é muito importante que o ressegurador, que o corretor, que o tomador, que o segurado, que o interessado, que todos os stakeholders tenham ciência, tenham conhecimento da demonstração da companhia, do que ela tem a dizer, de qual que é a carta da administração, quais são os números, qual é o prognóstico futuro, né? Quais são as notas explicativas mais relevantes, quais são as contingências extra-balanço que estão lançadas em notas, enfim, eu acho que isso é muito importante, isso faz parte até do cumprimento da função social da empresa. Né? Com certeza. Bem, o próximo apontamento é o processo para reparação de apontamentos PRA descumprido. Isso. O processo para reparação de apontamentos, ele é um procedimento, ele é um processo que visa corrigir alguma falha que o supervisor entenda que precisa ser corrigida. Então, ela tem relação com alguma irregularidade que precisa ser cessada, que não pode mais continuar acontecendo. Ela pode estar relacionada com alguma deficiência no controle interno, ela pode estar relacionada com alguma falha na estrutura
de gestão de risco, alguma falha na governança. Então, não necessariamente se trata de um tipo infracional, mas assim, são situações onde, que são denominadas genericamente apontamentos, onde o supervisor faculta a companhia a correção daquilo. Né? E se a companhia se nega a corrigir, aí sim ela incide numa irregularidade. Né? Então, quando ela tem um processo para reparação de apontamentos, ela apresenta também um plano de ações, né? E se ao final do plano de ações aquela situação original ela não foi corrigida, aí se considera o plano descumprido. Os apontamentos, os ajustes requeridos no item 3, no apontamento 3, que seriam contábeis ou prudenciais, não estão parados por esse apontamento, certo? Aqui seriam de gestão de risco, seriam aspectos que não os ajustes solicitados pela autarquia, contábeis e prudenciais que estariam amparados pelo apontamento número 3? É assim, o processo ele é um instrumento, o processo ele é um meio, ele pode ser o veículo para o ajuste contábil, só que o ajuste contábil geralmente a gente não dá prazo, né? Pode acontecer de ser uma série de ajustes, ou então de que a própria SUSEP não conseguiu dimensionar o ajuste. Então, quando isso acontece, pode ser utilizado o processo de reparação de apontamentos, fala assim, olha, faça aqui uma avaliação dessa série de ativos aqui, ou dessa conta contábil, e me apresente aqui para que a gente possa ver se esse valor de fato está correto ou não. Então, esse instrumento pode ser utilizado para aquela finalidade. Mas, geralmente, o ajuste contábil, a própria SUSEP calcula e determina, não é necessário usar o processo de apontamento. Porque você não vai gerar um plano de ação, né? Você vai gerar uma correção imediata. É uma correção imediata. Mas pode acontecer. Então, como a gente vislumbra aí N possibilidades, pode acontecer. Por exemplo, a companhia está com um sistema com problemas. Esse sistema, ele gera informação contábil incorreta. Né? Então, demandaria um ajuste, só que para corrigir a informação contábil, você primeiro precisa corrigir o sistema. Entendeu? Então, geralmente se utiliza, olha, faça a correção necessária nesse sistema, a partir desse sistema, que esse sistema tiver corrigido, você vai corrigir a informação contábil. Sim. Entendeu? Ele, geralmente ele tem essa função corretiva. Entendido. Tá? O apontamento 10 seria em relação à indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores imobiliários dados em cobertura de provisões técnicas, né? Que a gente estava falando. Isso, exatamente. Então, os ativos garantidores em custódia. Exato. Os ativos garantidores, eles são numa conta que pertence à supervisionada, mas está vinculada à SUSEP. Normalmente, a SUSEP dá uma carta de livre movimentação e aí, quando ocorre algum evento que motiva a SUSEP suspender a carta, ela perde o controle sobre esses ativos e também é informado na certidão para que todos saibam que essa situação está ocorrendo. O item 11 é a medida prudencial preventiva ou a medida cautelar em vigor descumprida. E aqui o item 11, ele é impeditivo para a apresentação de garantias ou para a renovação de garantias já apresentadas. Isso aí é impeditivo, e aqui a gente tem duas situações bem distintas, né? Que podem ser parecidas, mas são diferentes. A medida prudencial preventiva, ela pode ser adotada pelo supervisor, como o próprio nome já diz, né, de modo preventivo. Então, quando você tem uma situação de uma determinada companhia que o supervisor entende que se ela adotar determinada medida vai preservar a solvência, vai preservar a prudência, você pode determinar uma medida e se ela for descumprida gera o apontamento. Né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, uma companhia que pode estar com uma situação econômico-financeira se deteriorando e a SUSEP pode determinar que não pague dividendos ou que não pague juros sobre o capital próprio ou que não reajuste os salários dos administradores. Sim. Isso é uma medida preventiva. Sim. Tá? Ela visa preservar o caixa da companhia. Sim. Né? Agora, a medida cautelar, ela necessariamente está ligada a uma infração, a uma irregularidade.
ela está prevista na Resolução 393 e ela também foi contemplada agora no nível legal na Lei Complementar 213. Então, quando a companhia ela está numa situação de irregularidade, a SUSEP pode, antes mesmo da instauração do processo sancionador ou durante a fase de instrução, determinar uma medida cautelar, né? Ela é semelhante às cautelares judiciais, né, que visam preservar o resultado útil do processo. Do mesmo modo, a SUSEP ela pode tomar medida cautelar. Então, ela diferencia da prudencial preventiva, porque a prudencial preventiva ela não precisa ou ela não está ligada a uma irregularidade. A prudencial preventiva descumprida gera um apontamento. A prudencial preventiva, a medida prudencial preventiva por si só, ela não gera... Não gera apontamento. Não fica de conhecimento público se a empresa... É porque como ela ainda é preventiva, né? A situação ainda não, aquela situação danosa ainda não ocorreu. Se não tem nenhuma outra situação arrolada dentre essas, então é por conta disso que ela não é informada. Agora a cautelar, ela já, quando ela geralmente, a cautelar não, geralmente não, a cautelar ela necessariamente está ligada a uma irregularidade, a uma infração administrativa, e ela tem esse requisito, né, da cautelaridade, né, do perigo do dano, do perigo da demora, e é por isso que a SUSEP pode determinar ou impor a medida cautelar ou a cautelatória, mas no caso, se ela for descumprida, se ela for determinada e for descumprida, também é motivo de apontamento. Exato. O apontamento de número 12, instauração de fiscalização especial decorrente do previsto no artigo 89, Decreto-Lei 73 de 66. Essa também gera impedimento para apresentação e renovação de garantias. Isso. A fiscalização especial, o artigo 89, ele fala da situação econômico-financeira das supervisionadas, né? E pode ser necessário instaurar uma fiscalização especial. Ela ainda não é um regime especial de fiscalização, mas é uma fiscalização mais intensiva e voltada a apurar os números da companhia, eventual superavaliação do ativo ou subavaliação do passivo, com uma equipe especial, com uma equipe reforçada. E esse fato, ele denota um apontamento na certidão, porque o nível de risco dessa companhia ele é maior, né? Nós já tivemos, e não faz muito tempo, fiscalização especial, que depois foi levantada, né? A SUSEP instaurou a fiscalização especial, executou o seu trabalho e depois do tempo devido, encerrou a fiscalização especial e a companhia continuou operando normalmente, bem melhor do que antes. Uhum. E aí uma dúvida, se a instauração da fiscalização especial for transitória, a seguradora ficar impedida de emitir novas garantias pode acelerar o processo de dificuldade que ela vem enfrentando? No limite, se for uma seguradora monoline que opere exclusivamente com seguro-garantia? Por isso que eu te falei que cada caso é um caso, né? Sim. E a gente reflete bastante antes de adotar a medida, né? No caso, a SUSEP, ela colocou a certidão, entendeu que essa era uma informação útil para a sociedade, né, saber. Agora, o fato da PGFN ter normatizado, né, e ter colocado isso como um impeditivo para contratar, né, numa situação como essa, isso é considerado na hora de tomar a decisão por instaurar a fiscalização especial ou não, instaurar um outro regime ou adotar uma medida alternativa ou uma combinação de outras medidas. Obviamente, o objetivo é a preservação da companhia, né? O objetivo a recuperação. A recuperação é a preservação da empresa, né? E o princípio da preservação da empresa, ele diz, né, que a empresa viável, ela precisa ser preservada. Sim. E a inviável, ela precisa sair do mercado quanto antes. Quanto antes, exato. Exato. Então, assim, até com base nesse princípio, se chega uma situação de uma entidade monolinha, na verdade, ainda na fase preventiva ou na fase corretiva, a gente pode até adotar uma medida de incentivá-la ou determiná-la a atuar em outros ramos,
né, se chega numa situação como essa, a diversificar o seu risco. Né? Então, como eu falei, cada crise é uma história, né? Tem que ser conduzida de uma forma bastante diferente. tailor-made, né? Exatamente. E aí, a gente tem contado muito com a compreensão e o entendimento dos administradores e acionistas, principalmente os controladores, né, na pilotagem desse momento. Né? Então, quando a gente fala, estamos há 9 anos sem nenhum evento de regime especial, de fato estamos, mas teve muita conversa com muitas pessoas, em muitos casos, né, e um entendimento, né, pelo qual o próprio mercado tem sanado os seus problemas, entendeu? Sim. O 13º apontamento disponível na circular é a instauração de regime de direção fiscal ou de intervenção. Isso, e aí já são regimes especiais de fato. No regime de direção fiscal, a SUSEP nomeia um diretor fiscal que, juntamente com a administração da companhia, ele passa a tomar parte das decisões da empresa e passa a controlar o caixa da empresa. Geralmente a direção fiscal ela é uma medida adotada quando se percebe algum desperdício no uso dos recursos da companhia. Então o diretor fiscal ele passa a ter o controle financeiro e passa também a ter poder de veto nas decisões da companhia. Então é um regime que pode ser instaurado, né, de acordo com o regramento específico, mas nesse caso a SUSEP acresce um administrador, né, uma espécie de administrador com poderes de fiscalização para a gestão da companhia. Na sua experiência, a direção fiscal ou a intervenção acontece de forma transitória dentro de um processo de recuperação ou já são situações mais delicadas que já... Olha, há muito tempo que... E assim, só para falar da intervenção, antes de eu responder a tua pergunta, né? Na intervenção, a SUSEP nomeia um interventor ou uma empresa interventora, afasta toda a administração da companhia e aí essa intervenção, vamos dizer assim, esse nomeado, essa pessoa nomeada, seja física ou jurídica, assume a gestão de fato integral da companhia. Né? Então é um regime um passo além, né, vamos dizer assim, da intervenção estatal no funcionamento da companhia privada do mercado. Né? O grande desafio da instauração do regime especial é justamente esse, né? A possibilidade de reversibilidade daquela situação econômico-financeira desfavorável. Né? Então, a gente reflete muito, né, se eventualmente a gente precisar adotar um regime de direção fiscal ou de intervenção, se for considerado o mais adequado, né, que a SUSEP ela adote, vamos dizer assim, padrões ou medidas ou ações que de fato consiga levar à recuperação da empresa, né? Levar e fazer uma comunicação adequada ao mercado e tratar a coisa para que se atinja o objetivo que seria o objetivo da continuidade. Né? O histórico ele não é muito favorável a essa situação, né? Mas já é um histórico já mais remoto no tempo, né? Mas assim, a gente reflete bastante, discute bastante e tem até pensado em fazer alguns ajustes normativos para que, se eventualmente for necessária a adoção dessa medida, que ela leve ao resultado desejado, né, numa próxima vez. Sim. E com tantas medidas preventivas, se torna cada vez menos provável de se chegar a esse cenário, né? Exato. O apontamento número 14, não pagamento da taxa de fiscalização. Acho que está bem objetivo, né? É uma questão até, enfim, tributária, né? A taxa é um tributo e também eu acho que a sociedade precisa saber quando há uma inadimplência no tributo. Bom, importante dizer que a receita da taxa de fiscalização ela não é revertida para a SUSEP, ela vai para o Tesouro, né? Ela pertence ao Orçamento Geral da União, então a arrecadação da taxa ela não beneficia a SUSEP diretamente, ela na verdade é um ativo do Tesouro Nacional. Claríssimo.
E o último apontamento, de número 15, não encaminhamento da documentação referente a Assembleias Gerais e nomeação de administradores. Isso, essa é uma questão cadastral importante também. Hoje existe um prazo de 30 dias a partir do momento da realização do ato societário para a companhia apresentá-lo à SUSEP. Por quê? Porque a SUSEP precisa aprovar ou homologar esse ato para que, de fato, o registro empresarial na junta comercial da empresa ele seja atualizado e por exemplo, alteração do endereço da sede da empresa, o nome e a qualificação dos administradores ou o nível de capital da companhia não pode ficar desatualizado perante o supervisor. A gente precisa dessa informação o quão mais atualizada possível. Por isso que, se eventualmente não houver a apresentação do ato dentro do prazo devido, a gente faz o apontamento. Até a certidão de licenciamento vai ficar desatualizada. Também. Então, aí perde a função. Né? Exato. Então, tá ótimo. Muito obrigada, Carlos. Foi extremamente relevante trazer um pouco mais de cor, né? O manual está muito bem redigido, mas trazer mais cor e a sua experiência para cada um dos apontamentos. Excelente trabalho da SUSEP em trazer essa transparência para o mercado e principalmente para o segurado. Né? Acho que a PGFN foi um grande exemplo, né, da utilidade dessa circular e como ela está fazendo uso dessa informação mais detalhada para tomar suas decisões com relação à aceitação das garantias. Então, obrigada mais uma vez pela sua presença. E, bem, encerramos aqui o resumo dos apontamentos. Colocar na tela mais uma vez o QR Code para vocês solicitarem acesso ao manual publicado pela SUSEP. E nos vemos no próximo episódio.